Foi de uma criança que com 5 anos, ela quase perdeu a infância por ser bulinada. Imagina você fazer um exame e você esperar 49 dias para receber um diagnóstico. Quando eu cheguei lá que a doutora falou, eu tinha certeza que eu estava com câncer. Eu senti aquele impacto, mas ao mesmo tempo, Deus ele é muito lindo. Ele não permitiu que eu me desesperasse. Então eu não tive medo de câncer, porque eu disse assim, Senhor, se eu tenho certeza que o Senhor é dono da vida, eu só vou no dia que o Senhor quiser. Aleluia. Eu posso até morrer do câncer, mas se eu morrer é porque Deus quis que eu morresse. Eu vivi o extraordinário de Deus. Com 9 anos eu estava tentando suicídio. Uma criança. Peguei a medicação no momento do dia, tomei. Quando eu tomei essa medicação, eu escrevi uma cartinha para meu pai e para minha mãe. E na minha inocência de criança, eu me deitei ali. Eu vi a presença como se fosse alguém sentado na cama. E eu me deitei no colo dessa pessoa. Só que na minha inocência, eu achava que era minha avó. Não era, era o anjo do Senhor. E naquele momento eu senti, sabe o que você sentiu? Ali eu adormeci. Aí eu lembro que de madrugada eu fiquei com medo de abrir os olhos. E quando foi de manhã eu escutei meu pai chamando. Aí ali eu percebi, né? E para a quantidade de medicações que eu tomei, quero bater e Deus não permitiu. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Marcadas pela Promessa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa teu like e um comentário. Fazendo assim, você vai nos ajudar a alcançar mais vidas. Gente, hoje eu estou aqui com uma pessoa bem especial, a pastora Cristiane Torres, que ela vai estar contando o testemunho de vida dela que vai impactar muitas vidas. Pastora Cristiane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Marcadas pela Promessa. Fique à vontade para se apresentar. Em nome de Jesus. Né? Primeiro eu queria agradecer a Deus essa oportunidade, né? Eu não estou aqui, foi Deus que preparou esse momento. E tudo é no plano do Senhor. Então ele preparou esse momento. Eu estou muito feliz, muito agradecida. Eu agradeço a senhora que abriu esse espaço tão maravilhoso, né, para edificar. O nosso intuito aqui, unicamente, é para edificar aqueles que estão nos assistindo. E eu tenho certeza que, através do meu testemunho, eu tenho certeza você que está nos assistindo nesse momento, você vai se sentir impactado. Porque da forma como eu venci o câncer, eu tenho certeza que você vai vencer de uma forma plena. E eu posso já iniciar esse podcast dizendo, pastora, que eu vivi o extraordinário de Deus dentro do Hospital do Câncer. Aleluia. Né? Talvez as pessoas não entendam, né, como é que ela abre a boca para dizer que viveu o extraordinário de Deus. Mas foi exatamente naquele lugar difícil que eu vivi o extraordinário de Deus. Né? Então, eu queria iniciar dizendo a você que está nos assistindo agora que eu não sei o que você tem passado, qual é a situação que você tem passado, mas estamos aqui, nesse propósito de levar vida para você, para que você entenda que Deus jamais nos abandona. Ele sempre está conosco. Né? Por maior que seja a tempestade, por maior que seja a tribulação, Deus está conosco. Então, Aleluia. É um prazer, eu agradeço, né? Eu estava muito... Era uma ansiedade boa, né? De lhe conhecer, de ver essa pessoa tão linda que a senhora Amém, é, né? meu Tão amor, iluminada, obrigada. tão... Aquele semblante do Espírito Santo de Amém. Deus, né? E é Amém. muito bom a gente chegar aqui e esse aconchego também de todos assim como me meu receberam. Eu Deus. só tenho que agradecer. Coisa Viu? boa, né? Deus abençoe. Vamos conversar um pouquinho. Quando você olha para a sua trajetória, qual foi o momento que mudou completamente o rumo da sua vida? Quando eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Quando eu aceitei Jesus, eu era uma pessoa que eu queria abraçar o mundo, sabe? Eu queria fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas eu não entendia que, na verdade, eu queria era preencher o vazio que estava dentro de mim. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Desde criança, eu sempre fui uma pessoa que tinha muita fé. Eu fui criado num berço católico. Meus avós, eles sabem, eles eram de orar, de rezar o texto. Eu me criei naquele ambiente. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que tinha alguma coisa assim dentro de mim. Né? E eu passei muitos processos difíceis, mas foi quando aceitei Jesus, foi que mudou tudo na minha vida, né? Ele preencheu o vazio que estava no meu coração. Se alguém escrevesse um livro sobre a sua história, qual seria o capítulo mais difícil de ler? Pode ficar à vontade, viu? Porque eu sei que...
Foi de uma criança que com 5 anos, ela quase perdeu a infância por ser bulinada por uma pessoa próxima. Eita. Então, assim, eu vim escrever isso no livro agora. Muitas pessoas da minha família não sabiam. Então, com certeza, eu acho que essa é a parte mais dolorosa, né? Porque uma criança que perdeu um pouco da infância porque não conseguia falar para as pessoas, né? Assim, muitas vezes era ameaçada. E a pessoa morava muito próxima da minha casa, né? E eu tinha um medo, eu tinha pesadelos, né? E o que eu acho lindo é porque, assim, Deus não me permitiu. Algumas coisas eu lembro e outras coisas não. Então eu convivi com isso. Eu convivi com medo. Eu convivi com medo por minha mãe, medo por meu pai, medo por minha irmã. Ao ponto de muitas vezes, quando criança, de eu me esconder embaixo da cama. Quando mamãe mandava ir lá, era um parente da. Não quero detalhar nome. Inclusive, ele já é falecido. E mamãe mandava pedir para ir lá. E eu não queria ir. Muitas vezes, mamãe, não sei o quê, porque vendia lá atrativos para criança, era picolé, essas coisas, né? E eu tinha muito medo. Muitas vezes eu arrastava minha irmã. E às vezes eu me escondia, literalmente. E eu sofri muito com isso. Muito com isso. Então, uma passagem, eu acho mais difícil. Se eu fosse escrever esse relato todo, né? Isso me causou muito trauma. Eu, com 9 anos, eu estava tentando suicídio. Uma criança, né? Eu tinha perdido meus avós, porque meu avô e minha avó era tudo para mim. Era o único lugar que realmente eu me sentia segura. Era com meus avós. Quando eu chegava lá, tinha um sítio. E eu amava aquele lugar. Eu amava estar ali brincando. Sabe, eu sempre fui muito. Eu digo que Deus me abençoou muito com o dom de ter contato com os animais. Eu acredito que isso também seria um refúgio, né? De cuidar mesmo. Para a senhora ter ideia, eu não comia carne de qualidade nenhuma. Hoje em dia eu ainda não como, só como mesmo peito de frango. Mas eu não comia carne, não comia peixe, não tomava leite, porque eu achava que eu estava matando os animais. Então, quando meus avós faleceram, e eu perdi meus avós, perdi primeiro minha avó, e depois de 3 meses perdi meu avô. Eu perdi meu chão, né? Meu pai era muito carinhoso comigo, mas ao mesmo tempo, meu pai bebia, falava palavras muito duras, né? Com minha mãe, com minha irmã. Então, com 9 anos, assim, eu tinha. Foi no romper do ano, houve um caso assim de papai, né? Papai era horrível, assim, horrível no sentido assim, ele prendia tanto a gente que eu acredito na defesa do lugar do ambiente também onde a gente vivia, né? Mas aí com 9 anos eu peguei a medicação no momento do dia, tomei. Meu Deus. Foi. Mas foi nesse período que eu tive uma das experiências mais lindas. Foi quando eu tomei a medicação. Nesse período Deus já tinha me dado muita revelação de criança. Eu sonhava, pronto, quando meus avós morreram, eu sonhei antes. E quando eu tomei essa medicação, eu escrevi uma cartinha para meu pai e para minha mãe. E na minha inocência de criança, eu me deitei ali. E eu vi a presença como se fosse alguém sentado na cama. E eu me deitei no colo dessa pessoa. Só que na minha inocência, eu achava que era minha avó. Mas hoje eu vejo que não era o anjo do Senhor, Aleluia. sabe? E naquele momento eu senti, sabe o que você sentir? Você sentia assim, deitado no colo, né? Porque eu não queria morrer, na verdade. Eu queria fugir daquela situação que eu estava vivendo, né? Então, ali eu adormeci. Aí eu lembro que de madrugada eu fiquei com medo de abrir os olhos, porque eu disse assim: será que eu já estou no céu? Será que eu já estou com meu avô e com minha avó, né? E quando foi de manhã, eu escutei meu pai chamando. Aí ali eu percebi, né? E para a quantidade de medicações que eu tomei, era para eu ter morrido.
e Deus não permitiu. Então, essa é a parte mais, acho, mais delicada da minha vida, né? Nesse livro eu falo só um ponto, mas eu consegui perdoar. Deus me deu a oportunidade de eu perdoar. E você guardou isso, pastora, por muito tempo? Muito tempo. Sua mãe, seu pai, ninguém sabia. Não, meu pai morreu e não soube, mas eu cheguei a contar à minha mãe no dia que. Porque assim, o que acontecia? Eu fui crescendo com muita raiva. Assim, era um sentimento de raiva que eu não podia vê-lo, né? Assim, ao mesmo tempo, vontade de dizer. Então, quando ele faleceu, interessante que ele chegou lá na minha casa, né? Na casa da mamãe, e veja como Deus faz, né? Deus me deu a oportunidade de perdoá-lo. Quando ele chegou na porta lá de casa e mamãe não estava em casa, e ele ficou na grade, né? E eu não abri a porta, eu fiquei com muito medo de abrir a grade, mas ele tinha bebido, né? E ele começou, eu quero falar com sua mãe, tudo, e mamãe não tá. E eu não abri a porta, eu fiquei de longe, eu não chamava ele, né, de tio. E ele começou a falar, né? Naquela hora ele me pediu perdão. Aí eu comecei a chorar. Eu digo, vá, eu perdoo. Mas vai-se embora daqui, suma daqui. Eu lhe perdoo. Mas sabe quando você perdoa, né? Eu digo, eu perdoei por medo, mas ao mesmo tempo, assim, aquele alívio, eu tive pena dele. Você tinha qual idade nesse perdão? Eu acredito que eu tinha quase mais acho que uns 20 anos, quase 20 anos, acho que uns 16, acho que nesse período, eu não lembro bem a data, mas eu já era adolescente, já tinha mais, eu tinha acho que uns 18 anos, 18 para 19 anos, não lembro bem a data. Mas naquele momento que eu olhei para ele, eu senti pena dele, né? E no outro dia ele suicidou-se. Ele se Ele suicidou. suicidou-se. Ele suicidou-se. Mas ele estragou a família da família dele também, tudo, sabe? Ele suicidou-se em cima de uma cama. E talvez o que ele fez com você não foi só com você, né? Talvez Não ele tivesse foi. feito com outras crianças, né? Foi com outras crianças também. Foi. Você ficou sabendo depois? Fiquei. Inclusive, não, teve um momento que minha mãe estava conversando, outra determinada pessoa, e aquilo ali me machucou muito, que mamãe conversando, e a gente não se aproximava, né? Quando mamãe estava conversando, eu era criança ainda. E eu cheguei pra mamãe, e a mamãe falando, tentando defender, né? Querendo ou não era. E eu cheguei e disse, não, é verdade mesmo. Mamãe me deu um empurrão. Sai daqui, não sai nem conversar pra criança, não. E eu queria dizer à mamãe, mamãe, é verdade, aconteceu. Não é mentira, é verdade, né? Que tinha acontecido com outras pessoas, mamãe não queria aceitar. Aí, quando mamãe só veio saber no dia do enterro dele. Porque mamãe se arrumou pra ir, né, junto com minha irmã. Meu pai já tinha morrido. Aí, mamãe disse, vai se arrumar pra você ir. Eu digo, eu não vou. Eu não vou. E ela ficou dizendo, se eu não vou. Aí ela ficou, minha mãe era muito brava também, era muito carinhosa, mas era muito brava, né? Então, quando ela falou, começou a dizer coisas comigo, aí eu chorando, não aguentei. Aí ali eu me desabei, né? Mas a reação da mamãe foi horrível. Foi horrível. Sabe que ela não aceitou, ela não aceitava, né? Só Mesmo mandava me você calando. falando, ela não aceitou. Não. E não, pronto, também foi a única vez que eu falei com minha mãe, ela não tocou mais no assunto. Eu fiquei esperando minha mãe chegar e conversar. Porque muita coisa, assim, eu era uma criança que. Uma criança que só vivia tendo pesadelo. Então, assim, eu cresci. É. Eu cresci na adolescência tendo pesadelo. Né? Mas por quê? Porque tá passando por isso, né? Então, assim, eu tinha essa mágoa da minha mãe, porque ela não. Eu fiquei esperando mamãe voltar e perguntar: olha, por que você falou isso? Vem cá, conversa comigo. Mas não, porque ela não aceitava. Aí, nesse período, meu pai era vivo, sim, ainda. Eu me lembrei, meu pai era vivo. E eu só entendi que ela disse, se case, se seu pai souber disso, né? Mas eu me calei. E papai depois faleceu, papai faleceu em 96. E eu não contei a meu pai, não contei. Mas isso trouxe muita coisa, assim, triste pra minha vida. Então eu senti um vazio, sabe? Eu senti um vazio muito grande, mas eu sempre fui uma pessoa muito cheia de fé. Eu falava com Deus, eu conversava com Deus. Eu, uma criança de 9 anos, estava sentava, lá tinha uma rádio, não tem aquelas radiolas grandes? Sim.
Então, eu me ajoelhava ali e ficava, porque na época, né, eu fui ensinada no mundo católico, então eu me ajoelhava para poder orar o texto de 6 horas da noite, uma criança, depois que meus avós morreram. Me ajoelhava, botava as mãos assim, ó, fechava os olhos e orava. Eu queria muito conhecer, eu li a palavra de Deus e eu queria ter experiência com o Senhor, né? E eu, quando olho para trás e vejo o tanto de livramento, de cuidado de Deus, sabe? Que, apesar de tudo, eu nunca me senti só. Eu tive tudo para me sentir só, mas assim, o cuidado dele, o amor dele por mim, sabe? De cada detalhe, É. né? Em cada detalhe. É, de agradecer, sabe? De conversar com ele. Eu comecei a ler a palavra do Senhor. Lá em casa tinha uma Bíblia enorme daquelas de desenhos. Então eu amava ler, sabe? Eu pedia a ele. Às vezes, quando eu estava triste, eu falava com ele, conversava com ele, né? Mas eu fui criada num ambiente que me calou muito. Por isso que quando hoje eu tenho meu filho, né? Eu quis ser diferente assim. Eu disse, não, eu quero conversar com meu filho. Eu quero que meu filho tenha liberdade de conversar comigo. Eu quero que ele chegue para mim e fez assim, mamãe, olha, eu tô passando por isso. É. Eu tô na dúvida disso, né? Eu já quero falar para você, mãe. Converse com seu filho. Veja o que ele anda vendo no celular. Veja o que ele anda vendo dentro de casa, às vezes assim, na rua, né? Converse. E se tem um recado, pastora, que eu quero dar para essas mulheres, para seus pais, né, que veja, né, vigie mais seu filho, cuide muito, não confie muito, né, porque a maioria dos casos está dentro de casa, né, as mães não, as mães soltam os filhos ou assim confia assim, mas é um parente, é isso, é aquilo outro, mas conversa com teu filho, né, porque se a gente conversa, a gente está junto do nosso filho, é mais difícil as coisas acontecerem, né, É. porque ele vai confiar na Ele vai gente, confiar, é né. verdade. Ô, pastor, o que você perdeu durante a caminhada que hoje você entende que precisava perder? O que eu perdi na caminhada. Foi necessário Deus soprar. Vamos fazer assim, né? Falar um pouco mais É, claro. E hoje você entende que precisava, que era necessário realmente vir eu perder. acredito, né? É doloroso eu até responder isso, mas assim, minha separação. Minha separação. Eu não entendia, né? Porque eu sou divorciada, mas foi necessário, porque eu dediquei a minha vida. Eu passei anos de dedicação a uma pessoa, né? E não me arrependo, eu faria tudo novamente. Assim, no sentido de cuidar. Mas tudo novamente, mas em partes. Porque assim, eu cuidei demais do outro e esqueci de mim. E a gente esquece, né, pastor? Às vezes a gente se dedica tanto a uma pessoa. Então, eu acredito que Deus tinha um propósito de me tirar e dizer, não, peraí. Agora você vai cuidar de você. Você vai olhar para você. E foi justamente isso. Quando eu me separei, foi quando eu comecei a olhar para mim, né? Me olhar, fazer o toque, foi quando eu descobri, né? Então, assim, foi isso. Eu acredito que foi um propósito de Deus, né? E não foi fácil. Não foi fácil, porque ninguém casa para se separar. A gente casa para ter uma vida toda, né? Mas foi necessário, Passou por sabe? muitas lutas, né, Passei, pastora? passei. Às vezes achamos que a agressão física só é a física que conta, não, mas a agressão moral, a psicológica, Verbal. a verbal, machuca muito. Tem palavras que você escuta, meu Deus, que acaba com a vida da pessoa. E a gente que é da igreja, a gente acha que não tem o direito da gente separados. Meu Deus, que as pessoas vão olhar para a gente, ainda mais a gente que tem um ministério, né, uma pastora, né? Mas quando a gente entende que Deus não quer isso para a gente, Deus nos fez para a gente ser feliz, né? Então, se a gente está no caminho do Senhor, se a gente está fazendo tudo certinho, está sendo maltratada, né? A gente tem que tomar uma decisão. Deus não vai vir tomar decisão para a gente que tem. E uma das coisas que eu aprendi na vida é que, por mais que a gente tente mudar uma pessoa, a pessoa só vai mudar se ela quiser. É. A pessoa só muda se ela quiser. Você pode encher essa pessoa de amor, de carinho, de cuidado, tentar mudar, De mas oração. de oração não vai mudar. Não vai mudar.
Até mesmo a gente vê quando a gente lê a palavra do Senhor diz assim, olha, eu bato na porta. Veja que Jesus, ele só entra no teu coração se você abrir a porta. Então, por que a gente tem essa ilusão de achar que pode mudar alguém, né? Então, eu passei e eu digo a senhora que, graças a Deus, a gente tem um vínculo de amizade, né? Graças a Deus, assim, eu digo que um casamento não é só um que erra, os dois erram, né? Talvez tenha sido, eu fui aceitando, 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 mas graças a Deus eu oro muito e que ele viva bem, né? E mais que a gente tem que tomar a decisão, tem. Antes do câncer aparecer, existiam sinais ou situações que fizeram você repensar na sua vida? Teve, teve. Eu sempre quis muito fazer a vontade de Deus, assim, né? Assim, mas assim, eu me sentia muito presa. Então, assim, eu olhava para trás e disse, não, não é isso que eu quero para mim. Eu quero ter mais liberdade de pregar a palavra, de sair, né? De viver realmente o evangelho. Porque às vezes, pastor, a gente se prende, né, à situação, às quatro paredes, né? Então eu tinha muita vontade, né? Eu tinha a igreja, eu tinha feito a igreja IBMF, mas eu sentia no meu coração, eu acredito assim, que cada um tem um chamado. A Sara tem seu chamado, eu tenho meu chamado, cada um de nós tem um É chamado. verdade. E são diferentes, não adianta a Não. pessoa querer ser, não, poxa, o seu chamado é diferente do meu. Então, eu sentia, sabe o que eu sentia? Aquela coisa dentro assim. Então, eu comecei a repensar. Digo, Senhor, eu tenho um desejo. Eu quero sair dessas quatro paredes. Eu quero pregar a tua palavra. E eu tinha uma promessa. A palavra do Senhor, uma vez eu recebi uma promessa dizendo que Deus ia me levar até o confim do mundo e pregar a palavra. E eu disse assim, mas como assim? Como é que eu vou pregar a palavra até os confins do mundo? Na situação que eu estou, né? E hoje eu entendo, né? Que Deus tem me levado, né? Através também das redes sociais, pregado a palavra, Com né? certeza. E assim, eu não me sinto mais amarrada. Antes eu ficava, me sentia muito amarrada. Eu ficava ali naquelas. Hoje em dia, não, Deus me deu assim uma expansão para Glória pregar a a palavra Deus. dele, né? Coisas de Deus, né? É. O pastor, compartilhe com a gente aqui como foi aquele momento que você jamais imaginaria ouvir, que eu acho que todas, né, que passaram por esse processo de câncer, né, e chega naquele diagnóstico. É, como você reagiu quando os médicos chegam para você e falar, ó, vai ter que, a situação não tá fácil, né, e passou o diagnóstico. Como foi a sua reação nesse momento do diagnóstico É do quando. câncer? Primeiro eu fiz, né? Eu fiz o toque, eu fiz os exames e fiz a biópsia. Só que a biópsia demora 49 dias. Imagina você fazer um exame que você tinha tudo, né? Deu BIRAD 4. Então ali eu já estava. E você esperar 49 dias para receber um diagnóstico. Mas aí o que eu fiz? Eu disse, vou fazer jejum. 49 dias de jejum. E mesmo a gente começou a orar e eu tentei não pensar, mas a gente pensa. No dia que a doutora chegou para mim, assim, no dia antes, eu fui na segunda-feira, só que num domingo, eu entreguei meu jejum e orei a Deus. Eu tinha feito uma camisa, doutor, pastora, eu botei assim, hoje é o dia do meu milagre. Pintei a camisa, tudinho, né? Eu digo, essa camisa eu vou segunda-feira. Quando foi num domingo que eu fui dormir, aí eu sonhei, tomando minha quimioterapia. Aí ali eu tinha certeza que eu estava com câncer. Aí eu me acordei e já fui dizendo ao meu marido. Ele não disse, a minha preocupação maior foi com a minha família do que própria comigo. Quando eu cheguei lá que a doutora falou, eu já sabia porque Deus já tinha me revelado, né? É. Então eu senti ali aquele impacto, né? Que ela falou, tudinho. Aí eu olhei pra ela. Eu disse, então vamos, né? Vamos à luta. Ela disse, você tá entendendo o que eu tô falando? Eu disse, tô entendendo, mas vamos à luta, né? Eu senti aquele impacto, mas ao mesmo tempo, é, Deus ele é muito lindo. Ele não permitiu que eu me desesperasse. A palavra é essa. Eu não me desesperei. Eu só tinha uma certeza, que Deus era o dono da minha vida. Então eu não tive medo de câncer. Não tive. Porque eu disse assim, Senhor, a minha vida pertence a ti. Então, se eu tenho certeza que o Senhor é dono da vida, eu só vou no dia que o Senhor quiser. Eu Aleluia. posso até morrer do câncer, mas se eu morrer é porque Deus quis que eu morresse. Mas eu vou lutar, viu? Eu vou lutar. Se ele entrou no meu corpo, então ele vai sair. Mas eu não senti medo, porque eu tinha certeza
que ele estava no controle. Às vezes a gente tem medo da doença, mas a gente só vai quando Deus quer. Só cai uma folha de uma árvore, se assim Deus quiser, né? Então, quando a gente tem essa percepção, quando a gente confia nisso, não, poxa, eu tô com essa enfermidade, eu vou lutar contra ela, mas eu só vou se Deus quiser que eu vá. A gente consegue descansar, sabe? Eu digo que a minha preocupação maior era com meu filho, Guilherme, né? E com minha mãe e minha irmã, que eu sabia que eles iam sofrer muito. Mas o meu filho, quando eu cheguei para ele e falei, ele fez, mamãe, não tá aí, então vai ter que sair. Ele vai ter que sair, vamos em frente, né? Mas, Passou força para você, né? passou coisa para mim. E nesse momento de tratamento, de quimioterapia, da rádio, tudo que você passou, chegou algum momento que você parou assim, olhou no espelho e pensou assim: será que eu vou conseguir? Veio algum momento como Veio, humana, né? Porque a gente sabe que somos veio, humanas, né? E vem aquele momento que veio esse momento, você para assim de olhar no espelho e dizer: Senhor, será que eu vou conseguir? veio, e Veio. assim, palavras, né? Às vezes a gente escuta muita palavra, no nosso Plano do Câncer, a gente escuta muita coisa. A gente vê muita gente indo embora. Então, teve um momento que eu cheguei em casa, eu me ajoelhei, e, na verdade, eu não me ajoelhei, me derramei no chão. Eu digo, Senhor, será que eu vou conseguir, né? Eu só fazia assim, eu não quero morrer, eu não quero agora, eu tenho muita coisa, né? Então, senti. Teve um momento, sim, que eu desabei, até por palavras mesmo, né? Que tem palavras que você escuta e na mesma hora escutar o sopro do Espírito Santo de Deus, não, acalma, eu estou no controle, Tem né? alguma experiência forte que você passou lá no Hospital do Câncer? Com Tive, algum tive, paciente, com alguém que estava ali acompanhando também, algo assim? tive, Experiência. eu lembro que uma vez eu estava na quimioterapia e tinha uma senhora que ela chegou, na verdade, eu não estava na quimioterapia, eu estava esperando a ir para a quimioterapia. E a senhora chegou do meu lado, sabe? E eu ia iniciar a quimioterapia. E ela chegou para mim e fez assim: olha, vai iniciar, olha, você vai fazer, você vai passar por isso. Mas ela começou a falar tanta coisa difícil para mim, sabe? Do que eu ia passar: olha, teu cabelo vai cair, as suas unhas vai cair, e você pode perder dente. Aí começou a falar. Aí na hora que ela começou a falar, eu digo, nossa, essa mulher não veio de Deus. Meu Foi. Senhor. Aí eu repreendi, sabe? Eu digo, olha, a senhora passou por isso, mas eu não vou passar. Aí o que é interessante é que quando eu entrei na sala da quimioterapia, eu fiz uma oração. Eu cheguei, quando eu entrei na sala, que colocaram, né? Eu tenho até a marca aqui da quimio, não sei se dá pra ver. Eu digo que o Senhor É. deixou essa cicatriz em mim. Eu disse, não, eu vou tomar a quimioterapia só desses braços. E eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, meu Deus e meu Pai, transforma essa medicação no teu precioso sangue. Eu tinha escutado horrores daquela senhora. Transforma essa medicação no teu precioso sangue. Lava e purifica o meu corpo e serei curado. E a senhora acredita que eu acreditei com toda a força do meu coração e da É. minha alma. Quando eu disse lá fora que eu vivi o extraordinário de Deus, é porque eu vivi o extraordinário Glória a de Deus. Deus. Porque eu criei tanto que Deus estava transformando aquela medicação no sangue dele precioso. Eu digo, Senhor, através da cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades são saradas. E eu creio, Senhor, que eu vou tomar aqui o teu sangue. Eu senti pouquíssimo sintoma. Glória a Se a senhora Deus. perguntar ao meu filho, a minha irmã, a meu esposo, assim, olha, eu não deixei de fazer minhas atividades. Eu não deixei de fazer. É milagre puro. É. E quando eu fazia a revisão mensalmente, semanalmente, né? Toda semana você tem que fazer exame de sangue. Eu chegava ao doutor Marcelo, que é maravilhoso, o meu oncologista, ele fazia assim, sua imunidade está melhor do que a minha, como é isso? Eu digo, é goiaba. Deus puro, na verdade, era Deus puro, né? Então, mas eu passei por muitos momentos. Mas o momento, eu acho que o mais difícil que eu passei nesse período, um dos mais, foi quando eu estava para decidir se ia, porque meu nódulo era mais de 3,5 cm. Na primeira quimioterapia ele começou a diminuir, mas mesmo assim ainda tinha, a mastologista falava que ia tirar, ia ser necessário tirar toda a mama. Então eu tive muito medo, depois de ter feito a quimioterapia, de retornar para ela e ela dizer, vai tirar a mama, né? Embora Deus dizia assim, olha, no teu cabelo não vai passar navalha.
você não vai passar navalha no seu cabelo. E eu não vou permitir que arranque seu seio, tire seu seio. E realmente, meu cabelo, ele diminuiu, tomei 16 químio, ficou bem ralinho, mas eu não cortei, não raspei, né? E então, naquele momento, quando eu fui para a doutora, eu senti muito medo do que ela ia falar. Aí ela disse, não, vai fazer só o quadrante, sabe? Deus é maravilhoso, né, pastora? É, né? E falando nesses momentos difíceis que você passou, né? Eu tenho certeza que nesse quadro, né, de descoberta de câncer, de situações adversas que você passou, nesse vale, Deus verdadeiramente mostrou quem estava do seu lado ou não. Mostrou, mostrou. Você teve decepções, assim, alguém que você pensava Muita, que estava do seu lado e no momento da doença, do vale, sumiram muito, da sua vida? muita. Pastora, assim, eu digo que é nesse momento, porque quando você está no momento de bonança, você está bem de saúde, é muito fácil você ter amigos, né? As pessoas se aproximam de você, as pessoas estão com você. Mas a partir do momento que você cai numa situação difícil, se afastam. Naquele momento eu descobri, eu vi quem realmente eram meus amigos, as pessoas que me amavam mesmo. E eu digo que ficaram poucos. A maioria se afastou de mim. Teve gente que nem ligou, Meu né, para Deus. saber. Então se afasta, porque ninguém quer estar com o enfermo de lado, não, é muito difícil. Mas ali eu vi que realmente, assim, às vezes a gente prepara uma mesa, enche de pessoas, mas nem todo mundo é para estar sentado na tua mesa, não. Nem todo mundo é para conviver com você. Olha aí. Então Deus selecionou aqueles que ficaram comigo, né, que estão comigo até hoje. Mas eu fiquei muito triste, eu sofri muito com isso. Eu disse, meu Deus, assim, tem horas que a gente precisava de um abraço, de um telefonema, de um chegar junto, né? Mas não. E foi tudo muito assim perto, né? A perca da minha mãe também, né? Que eu senti também, as pessoas não chegavam, né? A gente Foi de sente. repente a morte dela ou ela estava enferma? Não, ela estava enferma e ela era diabética, né? Ela chegou a se internar e ela pegou uma bactéria. E foi muito rápido. No mês de maio, mamãe do ano passado, mamãe estava comigo. E nesse período, mamãe se internou. Aí, para resumir, mamãe teve que ser transferida para o Hospital de Palmares. Eu nunca conhecia aquele Hospital de Palmares. Mas a situação era muito grave. Então o médico fez assim, não, vamos transferir ela para lá. E ela foi, né? Então ela teve que amputar uma perna. Agora veja como é lindo, pastora, porque nesse período eu tinha que fazer a radioterapia. E a máquina quebrou. E os médicos faziam assim, olha, a máquina está quebrada. Mas esse período que minha mãe ficou internada foi um propósito de Deus, porque ela passou 31 dias na UTI, a máquina da radioterapia quebrada, eu não podia iniciar, mas foi justamente esse período que eu tive de dar atenção à mamãe. Deu assistência a ela. Assistência, aí eu passava 3 dias lá, a gente alugava uma pousada, eu e minha irmã. Então eu passava a semana, minha irmã passava o final de semana, e eu orava para mamãe, né? Uma decisão muito difícil foi que tiveram que amputar a perna dela, não foi fácil. Mas eu ficava orando, eu ficava louvando com ela. E depois aí eu trouxe ela para casa, né? Ela teve alta. E quando ela chega em casa, ela piora da outra perna. Então o médico queria amputar a outra perna. Foi justamente quando ela ficou 15 dias em casa, voltou para o hospital. Eu disse à minha irmã: eu digo, Deus não vai permitir. Deus não vai permitir que mamãe faça essa amputação. Aí ela se internou na sexta, no sábado pela manhã eu perdi minha mãe. Aí na segunda eu estava recebendo um telefonema Para começar. para começar a Meu rádio. Porque Deus. para tudo é um É. propósito. Deus permitiu que essa máquina quebrasse, eu passasse por esse período todinho sem tomar radioterapia. Eu passei um período bom para poder dar atenção à minha mãe, para poder me aproximar da minha mãe. Como é que eu ia eh, fazer a radioterapia e cuidar da minha mãe? Não ia. Não ia, não A ia. imunidade baixa, você não É, poderia, não tinha é. condições alguma. Aí eu não tive nem tempo assim. Foi mamãe interna vela da minha mãe no domingo, na segunda eu fui para lá, terça-feira iniciei a rádio. Aí fiz 15 sessões de radioterapia. Foi quando eu comecei a escrever o livro. Né? Ô, pastora, nesse período do câncer, do tratamento, tudo, você acha que você mudou mais? Questão de mudança do corpo ou a mente? A mente,
né? Eu fiquei muito, eu digo que eu sou outra pessoa, no sentido assim, primeiro seletivo. Isso. Eu agora eu seleciono as pessoas para o meu convívio, no sentido de cuidar mais de mim, sabe? Eu me sabotava muito. A gente se sabota muito. A gente tende a gente cuidar do outro e a gente esquece da gente. E a gente não entende que primeiro a gente tem que cuidar da gente, estar bem para cuidar do outro. Como é que eu vou cuidar do outro se eu estou doente? Então, assim, eu olhei mais para mim e pedi perdão a mim. Porque eu disse, poxa, eu te machuquei demais. Eu te machuquei demais, mulher. É. Eu só não acredito que eu olhei para o espelho e disse assim, poxa, eu te machuquei muito. Eu te feri muito. Eu tinha um nódulo no seio, eu negligenciei. Eu poderia ter ido logo. Deixei crescer para poder ir pensando nele, porque não pode viver sem mim, eu tenho que. Não. E a gente faz isso constantemente na nossa vida. Então eu tenho outra visão. Hoje eu me cuido, sabe? Porque a gente é templo morada do Espírito Santo de Deus, então Deus quer que a gente fique bem. Então hoje eu olho para mim, né? Uma das coisas lindas que eu aprendi também, assim, que quando eu cheguei no Hospital HCP, que eu vi aquelas pessoas ali sofrendo, porque é muito triste. É crianças, é É. idosos. E a senhora acredita, quando eu olhei ali, cheguei ali, eu disse, Senhor, tu me colocasse aqui por um propósito. Se a senhora chegar e perguntar ali, quem é a pastora? Todo mundo vai dizer que me conhece. Porque eu pegava, no período que eu passava, você demora muito para fazer a químio. Para espera, né? Que é muita gente. Mas eu comecei a ajudar um ao outro. Então, eu ajudava uma criança, eu fazia bilhetinhos de madrugada, eu me acordava de madrugada. Eu escrevia bilhetinhos como se fosse Jesus. Escrevia, aí comprava as garrafinhas, toalhinha, para dar para os idosos, né? Aí imagina você tá fazendo uma quimioterapia e de repente chega alguém e diz assim, olha, foi Jesus que mandou para você. E você abrir e ver uma mensagem de Deus. E eu comecei a fazer isso. E na E, medida que eu fui fazendo isso, Deus foi me curando, né? Que é o segredo da vida. Você, quando começa a abençoar alguém, é, Deus te abençoa, retorna, né? é. Aí eu entendi meu propósito. Quando eu vi alguém chorando, triste, eu chegava junto. Aí muitas vezes as pessoas perguntavam assim, fazia, você está acompanhando quem? Eu digo, não, não, eu sou a paciente. Né? Deus trabalha, né, de várias maneiras. De várias maneiras. Qual foi a frase mais absurda que alguém disse para você durante a sua doença? Tem Que eu alguma ia frase? morrer. Que eu ia morrer. E foram várias, né? É, entre tantas. É. Entre tantas. E uma também foi dentro do ônibus. Eu encontrei uma pessoa, foi logo no princípio. E a pessoa chegou para mim e fez assim: sabe por que você está passando por isso? Porque você está em pecado. E começou a É. dizer como se fosse um castigo. E eu cheguei para essa pessoa, isso dentro do ônibus, eu disse assim: olha, eu estou passando por isso, sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele quis me destruir, mas ele não vai destruir. Porque eu vou provar a ele que Deus é um Deus que cura. Então eu tenho certeza que eu vou passar por isso, mas eu já estou curada. E naquele momento eu repreendi, eu vi que era algo assim, sabe? Mas é muita palavra que você escuta que se você não tiver Deus vive no seu coração, você desaba, né? Você desaba. É por isso que a gente tem que estar vigilante, né? Assim, de repreender. Aí naquele momento eu repreendi e digo, não, essa palavra não, não aceito, não. Né? O próprio Jó, né? Jó sofreu muito, os amigos de Jó. Né? Os amigos de Jó chegaram para Jó e disseram coisas absurdas, Jó. Culpavam Jó. Disseram, estás em pecado, você fez É. isso. E Jó sabia que não era por conta disso. Né? Eu sempre digo assim, as pessoas dizem que Deus queria testar Jó. Não, Deus já sabia Já. que Jó não ia negá-lo. Né? Na verdade, Deus quis mostrar a Satanás que Jó o amava, independente da situação. É. Né? E é isso que a gente tem que fazer. Amar a Deus, independente da situação que a gente está vivendo. E agradecer sempre. Né? Gratidão, né? É gratidão, né? Gratidão, gratidão. É, sempre. Eu não reclamava, sabe? Eu nunca murmurava. Eu sempre assim, eu saía de 3 horas da manhã, 3h30 da manhã para tomar a quimioterapia. E eu entrava dentro daquela van e agradecia ao Senhor, o Senhor tá me dando a oportunidade de eu me cuidar.
Então, não vivia murmurando. Às vezes eu passava o dia lá, né? Eu digo, não, vou fazer alguma coisa. Então, eu tentava ajudar um ou outro, né? E foi dessa forma que Deus foi me curando, né? Através da gratidão, em tudo dá graça. E saber É, que Deus está conosco, é, né? em tudo. Em tudo. Por mais difícil que seja, Deus está conosco. Em nome de É, Jesus. né? Bendize a minha alma ao Senhor, né? E É, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu amo esse Salmo 103. 103, né? Que possamos, né? Você que está aí nos assistindo, deixa aí um comentário de onde você está nos assistindo e guarde no teu coração. Bendize a minha alma ao Senhor, a gratidão. Eu sempre digo que a gratidão é a memória do coração. Meu ao vale, ao deserto, à luta, ao câncer, o que for que esteja passando. Mas é bem dizer ao Senhor tudo que Ele tem feito e não esquecer. É exatamente Que as isso. pessoas às vezes têm a facilidade de esquecer o que Deus fez. É, né? E olhar para trás, né? Ver de tantos livramentos que Deus tem nos dado. E um coração grato, agradecer por tudo, né? Eu sempre Isso. tive esse hábito de agradecer ao Senhor por tudo. E Deus me abençoa muito por conta disso, né? Eu não reclamo, eu não murmuro. Eu sempre procuro ver o lado bom das coisas. Por pior que seja a situação, a gente tem que procurar ver o lado bom das coisas. Então, assim, eu era feito lá. Eu olhava assim, eu digo, não, mas eu tô tomando a medicação, eu tô tomando essa tamoxifeno e ela tem umas reações. E eu cheguei para o médico, ele fez, e aí? Eu digo, ah, tá tudo bem. Em vez de quando ela me dá um calor, uma suadeira, que ela tem uns sintomas chatos, dá muita insônia, sabe? Mas aí eu vou reclamar, não, porque assim, se Deus está usando essa medicação para me curar, então eu tenho mais a que agradecer e não reclamar, né? Isso. O meu cabelo mesmo, né, ficou feito, eu disse, ficou bem pouquinho. Mas aí eu vejo vídeos aí das pessoas reclamando, ah, porque o cabelo tá crescendo. Eu amo meu cabelo. Meu Deus, obrigado, Senhor, que meu cabelo tá nascendo mais bonito. Né? Então é agradecer, né? É em tudo dar graça, a palavra do Senhor, né? Em tudo dá graça. E quando fala em tudo, é tudo mesmo. É. Os momentos difíceis que nos faz crescer, nos faz florescer, as dores. E como é que a gente vai falar de milagre se a gente não for um milagre, É. né? Então, em tudo, agradecer por tudo. Eu vejo as pessoas reclamam, reclamam pela alimentação, reclamam se está chovendo, reclamam se está estiado, reclamam por tudo, É. né? Mas a gente tem que agradecer por tudo. E Deus tem cuidado da gente. E a misericórdia do Senhor, A né? misericórdia A dele. misericórdia do É a Senhor. causa, né? A causa, porque a gente Não não sermos merece. consumidos. A gente não merece. Mas por amor, ele não desiste da gente. Então a gente tem que amá-lo Ele não mesmo. desiste de você. Não desiste. E, e amar Ele sobre todas as coisas. Eu digo, Senhor, eu sou muito feliz, porque eu nunca me senti assim, nesse período que eu passei, só eu me senti com relação às pessoas. Mas com Deus, a presença de Deus era muito forte. O toque dele era muito forte. Eu tive experiências lindas com Glória a ele, Deus. sabe? Dentro daquele hospital. Experiência de fé, experiência assim, de você abraçar. Teve uma senhora mesmo que eu abracei ela, né? E ela tinha feito um bonequinho para mim. E essa senhora veio a falecer. Mas eu comecei a falar do amor dela, de Deus por ela, sabe? Do cuidado. Porque as pessoas confundem. As pessoas acham que quando a gente aceita Jesus, a gente não vai passar por tribulação, por um momento difícil. Não, a palavra do Senhor disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É no momento de tribulação, é no momento de dor, é no momento de enfermidade, que você tem que dizer assim, eu estou passando por isso, mas Jesus está comigo. Jesus está comigo, assim como ele entrou na fornalha com aqueles 3 homens, Cedraque, Mesaque e Abednego, ele está. Como ele entrava também com Daniel, né? Deus poderia ter impedido de Daniel entrar na cova, não poderia? Poderia. Poderia. Mas ele permitiu que ele entrasse. E ali Daniel viu a glória de Deus. Então, o fato de eu ter passado por esse período, se eu era uma mulher de fé, eu tenho muito mais fé, Isso. porque eu vivi isso. Antes eu pregava, eu tive experiência de orar pelas pessoas, um menino de meningite mesmo, dele ser curado, uma pessoa está na UTI ser curada, então, mas era necessário que eu passasse, né? E mostrasse. Então, assim, eu saio daquele hospital com mais fé ainda, porque hoje eu sou um milagre, né? Então, e passei agradecendo e sendo bênção na vida de Glória a alguém, Deus.
né? Gente, olha, você que está passando por um momento de dificuldade, não desanime, porque você está assistindo um podcast Marcadas pela Promessa de superação. O que a pastora Cristiane está contando aqui foi uma superação, experiência profunda com os céus, com o Senhor. Então, assim, eu não sei a situação que você está passando hoje, agora, nesse momento, mas eu quero te dizer, vale a pena perseverar, porque Deus está contigo nesse vale. Do jeito que ele foi com Daniel na cova dos leões, assim como ele foi com aquele jovem na fornalha, tentaram até aumentar, aquecer mais, mas o Senhor estava presente com ele. E Deus está com você. Então, ergue a tua cabeça. Eu quero liberar uma palavra de superação sobre a tua vida. Você não está só nesse vale, nesse momento. Descansa o seu coração, ative a tua fé, porque Deus ele está preparando grandes milagres e o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida, assim como foi e está sendo sido na vida da pastora Cristiane, em nome de Jesus. É como Coisa aquela linda. passagem também, né, de Lázaro. Veja que 4 dias, É. né? Muitos achavam que era o fim. Mas Jesus já tinha dito antes, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então, assim, eu tinha essa certeza, não, isso que eu estou passando não é para minha morte, mas é para a glória de Deus. Porque tudo, pastora, que a gente passa, há um propósito, né? Então, eu tenho a minha história, a senhora tem a sua Isso. história, cada um de nós tem a história. É. Mas o que Deus quer de mim e de vocês é que a gente não se cale. Às vezes passamos por situações difíceis, Deus faz milagres e a gente é ingrato, a gente não agradece, não. Quando acontece algo na nossa vida, é para a gente contar, sabe? Expandir para o mundo. Fez assim, olha, eu Isso. passei por isso, né? Essa enfermidade não foi para minha morte, mas foi para a glória de Deus. Há um propósito. Isso. O propósito da gente estar aqui. É. Se eu não tivesse Compartilhando. passado, por isso eu estaria aqui. Se eu não tivesse passado, eu teria escrevido esse Compartilhe livro, agora aí o né? teu livro. Este livro aqui, né? E foi, né, no momento de dor. Eu sempre digo que eu vivi o extraordinário de Deus no Hospital do Câncer. Foi nesse momento, aqui nos momentos mais difíceis. Você aí que está reclamando. Eu escrevi esse livro quando eu tinha perdido minha mãe, o amor da minha vida. Perdi minha mãe no sábado, no domingo eu estava lá velando minha mãe. Na terça eu estava fazendo radioterapia, mas foi na radioterapia, num momento tão difícil, que eu escrevi esse livro. Esse livro ele fala sobre amor, sobre perdão, gratidão, de você florescer em qualquer lugar. Foi no Hospital do Câncer que eu floresci. Simplesmente floresci. Porque eu quero dizer a você, eu não sei onde você está nesse momento. Talvez você esteja num lugar muito difícil. Mas se você está aí é porque existe um propósito. Deus quer que você faça a diferença neste lugar. A gente nasceu para ser luz. E onde a gente chega, as trevas têm que ir embora. Onde a gente chega, a gente tem que iluminar. Seja você a diferença. A gente pede tanto um mundo melhor, né? A gente É. pede tanto, mas começa por nós mesmos. Então eu consegui florescer. Então esse livro fala, não chega a ser um testemunho, é um livro fininho, né? 40 páginas ainda, 40 páginas apenas, mas eu digo que foi totalmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não tinha propósito nenhum de escrever um livro. Mas Deus fez assim, olha, escreve. E aqui a senhora vai ver experiências que eu tive, alguns relatos assim, e ele vai lhe dar força para você seguir em frente. Então, independente da situação que você está passando, levanta a cabeça e saiba que Deus está no controle de tudo. E para tudo há um propósito, e não é reclamar. É. Não reclamar. Me diga uma coisa, minha pastora, aí tem lá a descrição para a pessoa querer seu livro lá Tem. no seu Instagram? Tem, ele vende na Amazon, no Clube dos Autores, Isso. e vende comigo, né? Comigo sai mais em conta. E isso aqui é para a senhora. Ah, que Que bom. vejo que eu pintei. Obrigada. Olha, gente, que Viu? carinho, pintadinho, ó. Que lindo. Obrigada, eu tenho meu certeza, amor. Deus te né? abençoe. E que vai edificar. Mas eu acredito muito no propósito de Deus. Para tudo há um Glória a Deus. propósito, É verdade. né? O que a gente tem é que ficar firme e acreditar em Deus, né? E saber que o inimigo das nossas almas, ele faz tudo para nos destruir. Parar, né? Parar. Eu sempre digo assim, né? Que de 2023 para cá, o inimigo das nossas almas quis me destruir. Então, ele destruiu, né? Uma parte da minha família. Ele tirou tudo de mim, que eu abri mão de tudo. Tudo. Sabe o que é uma pessoa abrir mão de tudo? De bens?
muitos me questionaram por que eu abri mão. Porque para mim, casa, carro, bem material, não vale nada. Se você não tiver paz, então eu abri mão de tudo. E abriria novamente para poder descansar, sabe? Então o inimigo achou assim, olha, eu vou tirar tudo dela. E tirou. E eu cheguei pra lá, olhei para o céu e disse, Senhor, pode me tirar tudo, os bens materiais, mas tu é dono da ouro e da prata. Eu tenho, Aleluia. se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Então ele achou pouco. Aí se eu vou tirar tuas amizades, aquelas pessoas que te abraçavam, que diziam que te amavam, que estavam contigo. A senhora é pastora, a senhora é muito amada. Mas tem muita gente que chama só da boca, né? Do coração longe. Enquanto a gente está sendo necessário, eu senti isso na pele. Então afastou. E eu disse para Deus, eu digo assim, eu tenho a ti, Senhor, que é o meu melhor amigo. Glória a E o Deus. Senhor está comigo. Aleluia. E eu não me deixei abalar. Mas aí o inimigo fez assim, não, peraí, eu vou mexer com a casa de refúgio. Era a igreja. Eu me senti só, porque todo mundo tinha se afastado. E eu disse assim, fechei, tive que entregar a igreja. Mas aí quando entreguei a igreja eu sofri muito, foi uma das percas. Que eu sofri muito, eu amava aquele lugar. Mas aí quando eu saí, eu disse, Senhor, eu pregava em 4 paredes. Mas agora tu tá me dando aí, ó, uma expansão para pregar. E eu comecei a adorar. Mas ele achou pouco, o inimigo das nossas almas. Aí tentou mexer na minha carne. Porque a enfermidade não vem de Deus. Né? Deus permite, é a permissão do Senhor. Mas ele não quer que a gente sofra. Então, quando apareceu o câncer, eu acho que o inimigo fez assim: pronto, agora eu vou destruir, ela vai deixar de louvar. Aí foi que eu adorei mesmo. Eu digo: se ele entrou no meu corpo, ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair, esse câncer vai ter que sair, porque eu pertenço ao Senhor. Aleluia. E ao contrário do que o inimigo das nossas almas pensava que eu ia reclamar, murmurar, aí foi que eu louvei mesmo, eu adorei mesmo, eu glorifiquei mesmo. Louvei e continuo louvando o Senhor, então eu não tenho o que reclamar. O segredo da vida, eu quero dizer a você que está passando por um momento de enfermidade. Talvez você nesse momento esteja no hospital, né? Ou esteja com seu ente querido, doente. Glorifica ao Senhor. Agradece ao Senhor. Está tomando medicação, está tomando quimioterapia. Agradece ao Senhor pela oportunidade que Ele está te dando. Se for da vontade dele, a gente é curado na hora. Mas senão ele usa as medicações feitas. Ele usou, É. até o próprio Ezequias, né? Que Isso. fez uma mistura e passou nas chagas dele. Então apenas agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. E quando você quiser abrir o coração, abre o teu coração dentro do teu quarto. Só você e ele. Ali você se derrama na presença do Senhor, né? Eu fiz muitas vezes isso, O secreto, né, um pastora? secreto, né? E eu só tenho que agradecer a Ele por tudo. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, coisa linda, viu? Gente, eu quero aproveitar aqui para falar sobre o nosso Instituto Dracma do Brasil, onde tomamos conta de 237 crianças, futebol, aula de espanhol, aula de informática, inglês, assessoria jurídica, psicóloga, balé. Gente, lá em Aldeia, em Veracruz, a gente tem mais de 60 adolescentes jovens ali naquele campo do Rachão, fazendo futebol. Aqui na nossa sede, a gente dá assistência também, como lá, também em Aldeia. Então, assim, se você quiser nos ajudar, você vai apontar aí seu celular para o QR Code e comprar aí essa xícara para nos ajudar. Entre em contato conosco e você vai estar abençoando a gente manter essa obra, que tem sido uma obra linda. Eu sempre digo que a ajuda que você dá é uma semente de esperança que você está lançando na vida desses adolescentes e jovens. Deus plantou isso no nosso coração. Nós temos um projeto social, há quase 16 anos, que vamos fazer no nosso ministério agora em outubro, e Deus ele tem feito, e muitas crianças têm sido alcançadas. Olha aí, deixa a tua participação. É lindo, Ai, que né? coisa boa! É, isso Maravilhoso. mesmo. Tive lá Deixa, essa né? semana, é tão maravilhoso a É. gente ver, né, aquelas crianças, né, sendo ali tendo aquela oportunidade de crescer na informática, de crescer no inglês, de crescer ali no futebol, é É maravilhoso. maravilhoso você vendo, né? E é o desejo de Deus, né? É, De ver, então, assim, trabalho você que pode social. ajudar, né? E todos nós podemos ajudar. Isso. Todos nós podemos É, ajudar, né? E a palavra do Senhor diz assim: aquele que pode fazer o bem e não faz está é. pecando, né? Que nós possamos. Meu amor, que coisa linda. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, tá? Nesse momento, nessa tarde.
Deixa uma frase aí uma frase de encorajamento, de ousadia, de fé, de superação para quem está nos assistindo, porque eu sei que tem muitas mulheres que estão precisando. Pode ser uma frase curta, uma frase que você vai fazer um fechamento aí de tudo isso que você tem passado. Que não desista. Isso. Às vezes as pessoas dizem assim, você é muito forte, a senhora é muito forte. Não é que eu seja forte, é porque Deus é a minha força. E com Ele a gente é muito mais do que vencedor. Para mim, só ser vencedor bastava, mas a Bíblia fala que nós somos muito mais do que vencedores. Amém. E se Deus está no barco, você tem certeza que Deus está no barco, como eu sei que Deus está no barco da minha vida, esse navio jamais vai afundar. Né? Então confia no Senhor, Glória se entrega a a Deus. Ele. Se entrega a Ele e você viverá milagres todos os dias. Né? Amém. Essa confiança que a gente tem. Desistir jamais. Amém, Né? amém. Deus te abençoe, pastora Cristiane. Foi um prazer estar com você aqui no nosso podcast. Que Deus continue te abençoando, te agraciando com toda sorte de bênção. Foi um prazer muito grande. Amém. Eu só tenho que agradecer. Eu agradeço pela senhora por ter, Amém. né, esse momento tão maravilhoso. Muito né? bom. E eu acredito que as pessoas que estão em casa são edificadas. Isso. Agradeço a Deus assim, pela família que Deus me deu. Né? Já Amém. agradeço aqui pelo meu filho, pela minha norinha, pela minha irmã, né? Pelo meu esposo. Amém. Por todos, Amém. né? Da nossa família, meu sogro. E pela vida de Edivaldo também, É. né? Que foi um canal de bênção. É. Não deixar de falar dele. E obrigada por tudo. Que Deus abençoe o seu ministério. Amém, meu amor, amém. Eu tenho certeza que, através desse momento aqui, né? De pessoas que entrarão aqui, vai conseguir várias vidas Aleluia. para Jesus, para o Amém. reino, né? Pessoas Amém. que serão edificadas, pessoas que vão sentir a presença de Deus, pessoas que estão Aleluia. passando pelo mesmo processo. Isso. Mas saber que com Deus a gente consegue qualquer batalha. Em É nome de confiar, Jesus. perseverar, permanecer. Permanecer, né? Permanecer, né? E eu sempre digo assim que você louvar a Deus no momento de bonança é fácil, né? Isso. É muito fácil você adorar a Deus no momento de bonança. Mas eu quero ver você adorar a Deus no momento de escassez. Isso mostra a fé. Porque independente dele dar as coisas, a gente tem que amá-lo acima de tudo. Em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo episódio, em nome de Jesus.